Olá, vamos falar um pouco sobre as boas práticas de aplicação de medicamentos dentro de uma propriedade rural. Isso é um tema muito importante para que nós realmente possamos fazer uso desses medicamentos da forma correta, da forma que realmente o uso dessas drogas surte efeito nos animais. O primeiro ponto que a gente deve tomar cuidado é em relação à escolha dos medicamentos que serão utilizados. Então é sempre muito importante que nós busquemos a informação e a recomendação de médicos veterinários exatamente para que a gente possa fazer o uso de drogas, de medicamentos específicos e recomendados para cada um dos tratamentos que nós visamos. Também é muito importante que após a aquisição de um medicamento, de uma droga, que nós façamos a leitura da bula, exatamente porque ali nós teremos toda a indicação do medicamento a ser utilizado, as suas contraindicações também, o modo de uso, a dosagem que deve ser empregada nos animais, a via de aplicação, o intervalo entre essas aplicações, o tempo de duração desse tratamento, o período de carência e também é muito importante que nós avaliemos dentro de um produto a data de validade desse produto, exatamente para que nós façamos uso de produtos dentro do seu período aí, de atuação. Toda vez que nós vamos fazer uso de medicamentos em animais de produção, é muito importante que nós tenhamos alguns cuidados. O primeiro deles está relacionado ao quê? Avaliar, a calcular qual é o peso do indivíduo que será tratado. É muito importante que isso seja feito exatamente para que nós possamos ajustar a dosagem conforme o peso dos animais, exatamente para que nós não façamos o uso de subdosagem de medicamento que pode incorrer no quê? No risco de resistência desses parasitos frente ao quê? À droga ou ao princípio ativo a ser utilizado. Um outro ponto muito importante também está associado ao quê? À contenção dos animais. É muito importante que nós façamos a contenção de forma adequada, exatamente para que não tenha nenhum risco a quem fará a aplicação desse medicamento, bem como também risco aos animais aí de se lesionarem devido a uma má contenção desses animais. Um outro ponto também muito importante é que quando nós não temos uma contenção adequada dos indivíduos, na hora da administração do medicamento, nós poderemos ter o risco do quê? De perdermos uma quantidade de medicamento e aí caímos também no problema do quê? De subdosagem. Então é muito importante sempre que nós façamos a avaliação do peso dos indivíduos, bem como também façamos a contenção dos animais de maneira correta. Quando nós pensamos na aplicação de medicamentos, existem várias vias de administração desses medicamentos. Isso deve ser sempre avaliado no momento da aquisição desse medicamento para que nós façamos uso de maneira correta. Então é muito importante lembrarmos que existem medicamentos que a administração deve ser por via oral. Essa via oral ela pode ser a via oral direta, quando nós administramos o produto diretamente na boca dos animais. Existem medicamentos que nós deveremos fazer a administração por via sonda ou mesmo medicamentos que a gente faz a administração via bolos. É muito importante nós tomarmos o cuidado, seguir a recomendação da administração, da via de administração adequada frente aos medicamentos. Existem também aqueles medicamentos que são administrados via parenteral, ou seja, via injetável, como por exemplo as vias subcutânea, ou seja, debaixo da pele, a via intramuscular, ou seja, no músculo do animal, bem como também a via intravenosa, ou seja, dentro da veia dos animais. É muito importante nesse momento também que nós façamos uso de agulhas adequadas, de tamanho, de calibre correto, exatamente para que não incorra o risco de fazer a administração por uma via inadequada. Também existem medicamentos de aplicação tópica. Dentro dessas aplicações tópicas, que são aplicações na superfície do animal, ou seja, na superfície externa, sobre a pele dos animais, existem aqueles medicamentos Puron, que são administrados no dorso do animal. Existem medicamentos Spot-on, que você faz a administração em um único ponto do animal. Existem as medicações que devem ser administradas por via pulverização, onde nesse momento é muito importante que nós utilizemos uma quantidade de caldo adequada por animais. Existem drogas, medicamentos que podem ser utilizados através do banho de imersão, onde o animal vai entrar dentro de uma banheira para que ocorra então a utilização do produto. E existem também medicações que são utilizadas em pé dilúvio, para que nós façamos o tratamento, por exemplo, dos cascos dos animais. Quando nós fazemos uso da pistola dosificadora, é muito importante que nós tenhamos alguns cuidados frente a essa pistola. A primeira delas está relacionada ao quê? A higienização dessa pistola. É muito importante que após o uso, que nós façamos a higienização correta,
que nós lavemos essa pistola, sempre que possível que nós tiremos a parte de borracha, ou seja, todos os isolamentos de borracha e toda a parte de metal e vidro também, que nós possamos ferver água e colocar essa pistola ali dentro para ser higienizada. Outro ponto muito importante também está relacionado ao quê? Ao ajuste de dosagem a ser administrado. É muito importante sempre que nós façamos a regulagem da pistola conforme a dose a ser utilizada e sempre que nós façamos a conferência da dosagem que a pistola está administrando, para ver se realmente ela está administrando aquilo que está regulado, exatamente para que nós não tenhamos o risco de aplicar a medicação em subdosagem. Então é muito importante que nós tenhamos esse cuidado e ainda se pensando na pistola dosificadora, é muito importante que nós tenhamos o cuidado frente às agulhas também. Primeiro passo, escolher a agulha correta conforme a via de administração do medicamento a ser utilizado e também tomar muito cuidado frente a agulhas que estão com algum problema, por exemplo, uma agulha que o bisel está dobrado, uma agulha que dobrou na hora da aplicação, essas agulhas elas devem ser descartadas e que nós façamos a troca dessas agulhas a cada 5, 10 animais, sempre para quê? Para que nós tenhamos agulhas que realmente estejam cortando a pele do animal no momento da aplicação e não aí causando, de certa forma, uma lesão na pele devido a quê? Uma agulha, por exemplo, desafiada, que o bisel já não está cortando mais. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado também frente ao uso das pistolas dosificadoras, exatamente para que a gente tenha o sucesso no tratamento dos animais. Quando nós pensamos na conservação e no armazenamento de medicamentos, é muito importante que nós tenhamos um local apropriado dentro da propriedade para armazenar esses medicamentos, como nós chamamos muitas vezes da farmácia da fazenda, da propriedade. Esse local deve ser sempre um local limpo, seco, arejado, exatamente para que nós possamos conservar as características originais do medicamento, do produto adquirido. Esse local ele deve ser um local sempre longe de animais, longe de acesso de crianças, exatamente para que a gente não tenha nenhum risco de acidente e também esse local ele não deve ser um local que nós armazenemos nada destinado à nutrição dos animais também. Tudo isso para que não ocorra uma contaminação cruzada. Então é muito importante, além de adquirir um bom produto, que nós façamos o uso correto deles e também que nós conservemos esses produtos em um local apropriado. Se seguirmos todas essas recomendações, com certeza teremos o sucesso na utilização desses medicamentos e o nosso objetivo será alcançado. Fica aí uma dica, um forte abraço e até a próxima.